No laudo do meu filho não vem indicação de terapia ABA. E aí? Eu sou a Meirane Azeredo, sou especialista em análise do comportamento aplicada ao autismo e mestrando em análise do comportamento. E eu vim falar contigo, pai e mãe de criança com autismo que recebeu esse diagnóstico, recebeu esse laudo e agora está querendo judicializar, entrar com um processo na justiça contra algum plano de saúde ou contra até o Estado para garantir os direitos do teu filho. Vamos lá. Vamos por partes. Eu quero explicar para ti o que é um laudo e a importância dele. O laudo ele é emitido pelo neuropediatra, pediatra ou até o psiquiatra infantil. E nesse documento, que é um documento formal, vai vir descrito ali os sinais e os sintomas, né, do que aquela criança está apresentando naquele momento. Então, vai vir ali descrito os critérios diagnósticos e o fechamento de um diagnóstico, tá? Então, o laudo, primeiramente, ele tem essa função de informar um diagnóstico. No caso do autismo, é um pouquinho diferente, ou deveria ser um pouquinho diferente. E isso eu estou falando para vocês dentro da minha experiência do que a gente vê por aqui no Instituto. Deveria ser um pouquinho diferente, porque ele deve informar as intervenções que aquela criança precisa fazer, ou seja, o tipo de intervenções. E além de informar o tipo de intervenção, deve informar também a carga horária para cada intervenção. Então, por exemplo, se o neuro acredita que aquela criança vai se beneficiar de fonoaudiólogo, deve estar lá descrito fonoaudiologia, do ladinho escrito a quantidade de horas por semana ou a quantidade de vezes por semana, tá? Então, assim, tem alguns tipos de terapias que eu não vou citar todas aqui, mas fonoaudiologia, terapia ocupacional, terapia ABA. Cada um desses tipos de terapia podem ter algumas especificidades que vão ajudar mais aquela criança. E isso é importante a gente poder estudar para poder entender, né? Então, por exemplo, dentro da fonoaudiologia, a gente tem a comunicação alternativa e aumentativa, né? Que é a CAA. É uma forma de ensinar a criança a se comunicar. Tem o método PROMPT, né, que auxilia na parte da articulação, para aquela criança começar a aprender a articular melhor a fala. E eu não vou citar todos, até porque eu não estudei todos, né, estudei terapia ABA e psicologia. Mas, enfim, no laudo para uma criança com autismo, deve constar para além do diagnóstico, deve constar os tipos de terapia, né, para aquele momento, e a quantidade de horas, né, a carga horária ali semanal, né? Isso falando de um laudo completo, para que essa família pegue na mão e já comece, né, a introduzir esse processo de judicialização. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes o neuro ele pode ou desconhecer, né, das próprias terapias ou de algum tipo de terapia, ou preferir que a equipe multi, né, defina a quantidade de carga horária, o que seria o ideal. Só que no caso de um processo de uma judicialização, o ideal é que já venha descrito nesse laudo a quantidade de carga horária, porque é essa quantidade de carga horária que está descrita lá nesse laudo, que quando a família ingressar na justiça, se vier a ganhar, é o que vai ganhar, tá? Então, assim, meu papel é informar vocês aqui. E o que eu vejo ultimamente aqui no Instituto é que chegam muitos laudos constando a indicação de psicologia. Quando, por exemplo, a criança está definido nesse mesmo documento que a criança tem autismo nível 3 de suporte. E aí eu queria aproveitar um pouquinho desse vídeo para explicar para ti, pai e mãe, a diferença, até para ti poder discutir, conversar, argumentar com o neuropediatra, tá? É diferente quando a gente fala de psicologia tradicional para terapia ABA.
Dentro da psicologia, a análise do comportamento aplicada à terapia ABA, ela é uma abordagem, né? Assim como outras também são, como a psicanálise, a Gestalt, a fenomenologia, a terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, e a gente já vai falar dela, tá? Mas a ABA tem uma outra batida, tem uma outra forma de trabalhar. Enquanto a psicologia tradicional, e eu vou colocar junto a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, enquanto a TCC ela consegue trabalhar com indivíduos que demonstram uma cognição melhor, a terapia ABA também consegue, mas a terapia ABA tende a trabalhar com indivíduos que a cognição é rebaixada. Ou seja, quando a gente está falando de um indivíduo que vem diagnosticado com nível 3 de suporte, a gente também possivelmente está falando de cognição, de uma cognição mais rebaixada. Quando a gente tem indivíduos com nível 3 de suporte, isso quer dizer para a gente que essa pessoa ela tem várias áreas, ela apresenta várias áreas ali do seu desenvolvimento em déficit. Ou seja, comunicação, interação social, brincar, imitação, pedagógico, atividades de vida diária. Então, o nível 2, 3 de suporte, ele já conta isso para a gente, que esse indivíduo ele apresenta várias áreas do desenvolvimento em déficit. Quando chega uma pessoa que apresenta nível 2 e 3 de suporte, a terapia cognitivo-comportamental ela não dá conta de trabalhar com essa pessoa. Por quê? Na terapia cognitivo-comportamental, para vocês entenderem, o terapeuta faz um vai e vem de conversa com aquela pessoa. E nesse vai e vem de conversa, a pessoa vai tomando consciência de algumas coisas, vai pensando melhor, vai montando estratégias. E esse vai e vem de conversa, ele bastaria para que essa pessoa fizesse alguma mudança no seu comportamento ou no seu pensamento. Quando eu falo de uma pessoa com nível 2 e 3, isso não é possível. Então, é por esse motivo que a psicologia tradicional não beneficia uma pessoa nível 2 ou 3 de autismo. E, às vezes, o nível 1 ainda precisa de um suporte a nível comportamental. Então, presta atenção, pai e mãe. Quando vocês receberem a indicação de psicologia para o filho de vocês que apresenta nível 2 ou 3 de suporte, ela não está correta, porque não vai beneficiar o seu filho. Então, para nível 2, 3 de suporte, a gente já vai ter que indicar a terapia ABA. A terapia ABA tem várias evidências científicas, assim como a TCC também tem. Mas vamos falar um pouquinho de quando a gente recebe uma criança com 2, 3, 4 anos, que a gente está falando de uma intervenção precoce. Quanto mais intensiva for essa terapia, melhor o prognóstico. Então, isso está falando de uma carga horária intensiva, né? E que, claro, o profissional especialista ele vai poder definir muito melhor que o neuropediatra, mas é importante que o neuro já saiba, né? Tenha esses sinais aí, né? Bom, nível 2, 3 de suporte, terapia ABA, uma criança de intervenção precoce que está me demonstrando ali nível 2, 3 de suporte, uma carga horária maior. Então, isso é muito importante para ti, pai e mãe, saber, e também para os neuropediatras, né? Porque a gente sabe que a maioria dos casos hoje são judicializados, né? Então, a minha orientação para vocês, família, é que quando vocês receberem um laudo dos filhos de vocês e que constar psicologia, que vocês possam, então, sabendo disso, discutir com o neuro, tá? E se necessário for, falar com um especialista em análise do comportamento antes, até para poder fechar melhor, né, essa carga horária. E a minha intenção aqui não é de forma nenhuma discutir com os profissionais da área da saúde, os profissionais médicos, né? Mas é informar, levar informação para que cada vez mais essas crianças possam ser melhor atendidas e as famílias possam ser mais cuidadas, né? Porque eu acredito que quando a gente descreve, né, uma indicação, a gente precisa estar descrevendo da melhor forma possível para que essas famílias elas consigam tão imediatamente iniciar o tratamento dos seus filhos.